Mensagem bíblica. Antes da morte, precisamos de ouvir 7 coisas muito importantes. No outro lado da vida, não há pregação do Evangelho. Somente na terra existem homens pecadores e necessitados de serem salvos e redimidos pelo sangue de Cristo. Enquanto temos o fôlego da vida na terra, precisamos de ouvir estes 7 muito importantes assuntos bíblicos acerca de Deus e do homem. Neste dia, Deus trará sobre nós a sua doutrina, que vem como a chuva e o orvalho. Preste-lhe a sua atenção. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus, aleluia! Estamos na presença do Senhor para o louvar, para o exaltar, para o glorificar, porque Ele é digno de receber a glória, o louvor e a adoração daqueles que Ele salvou, aleluia! Eu dou graças a Deus porque um dia o Senhor me salvou, aleluia! Me trouxe para o seu caminho, para a sua maravilhosa luz, glória ao nome do Senhor! Não mais trevas, aleluia, mas a luz do Senhor que tem iluminado a minha alma e a minha vida. Glória ao nome do Senhor. Querido amigo, querido irmão, é bom servir ao Senhor. Aquele que ainda não o serve e que não tem esta certeza, renda a sua vida ao Senhor. Renda a sua vida ao Senhor, porque é o melhor que você pode fazer durante o tempo da sua vida. Glória a Deus. Vamos orar para que a mensagem deste dia seja um bálsamo para a nossa alma, aleluia, e ensino também, aleluia, para aqueles que necessitam dele. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, aleluia, como é bom estar na tua presença, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, dar-te a honra, a glória, o louvor e a adoração que tu és digno de receber, meu Senhor. Foi para isso que tu nos salvaste, Senhor. Foi para nós sermos para o louvor e glória do teu nome, para sermos luzes, Senhor, no meio das trevas, glória ao teu nome, para, Senhor, podermos anunciar esta boa nova, vinda do alto, aleluia. Ó, Senhor, a palavra que liberta, que cura, que satisfaz, aleluia. Este Deus maravilhoso, aleluia, que na pessoa do Senhor Jesus deu a sua vida por nós, glória ao nome do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Lembra-te daqueles que veem e ouvem, Senhor, esta mensagem. Ó, Senhor, aqueles que são crentes, Senhor, abençoa-os cada vez mais, meu Senhor. E aqueles que não são, Senhor, eles possam render a sua vida nas tuas mãos, Senhor, porque nas tuas mãos nós estamos seguros, aleluia. Nas tuas mãos nós estamos bem, aleluia. Tu és a companhia por excelência, aleluia, para os teus filhos, glória ao teu nome. Tu és o nosso protetor, o nosso ajudador, aleluia, aquele que tudo executa para aqueles que são seus. Obrigado, Senhor. Abençoa o teu servo, inspira o teu servo e guarda o teu servo, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez, e pela graça de Deus, voltamos para junto de vós com a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvamos a Deus pelo Santo Evangelho. Ao ouvirmos o Evangelho, ouvimos as novas de grande alegria, as notícias do céu. Rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra e a glória e a adoração que somente a Deus pertence. Este glorioso Senhor revelou-se em carne na terra, na pessoa de Jesus Cristo, dando a sua vida em resgate das nossas almas no Calvário. Ali Ele pagou o preço da nossa redenção com o seu sangue precioso. Deus Pai o ressuscitou ao 3º dia e segundo a sua santa palavra, porque Jesus disse: destruireis este templo e em 3 dias o reedificarei.
Assim, damos graças a Deus pela morte e ressurreição de Jesus e pela sua intercessão no céu, diante do Pai a nosso favor. Hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. Neste dia vamos meditar nas Santas Escrituras de uma forma um pouco diferente do nosso habitual. Vamos meditar em assuntos bíblicos de grande interesse enquanto temos o fôlego da vida. Antes de partir à eternidade, cada um de nós precisa de ouvir o que se vai seguir. Assim, para dar início a esta mensagem, nós vamos lá ler o texto sagrado que se encontra em Deuteronômio, capítulo 32, verso 1 ao verso 4. Assim diz a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 1 ao verso 4. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destilo o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Lembra-se do verso número 2. Goteje a minha doutrina como chuva, destilo o meu dito como um orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Até aqui a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, Deus disse e repetiu por Jesus quando esteve na terra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Assim, esta mensagem tem duas partes, que consiste em, primeiro, a introdução e meditação sobre a mensagem universal de Deus. E, em segundo lugar, 7 dos mais importantes assuntos bíblicos que precisamos saber antes de morrer. Este texto sagrado serve apenas de base à mensagem que vai ser ministrada, particularmente a segunda parte, e sobre os ensinos básicos para a nossa preparação espiritual antes de partirmos à eternidade. Nesta introdução, nesta leitura sagrada, ela revela a chamada universal de toda a criação de Deus, tanto do céu como da terra, para ouvirem a sua palavra. E eu pergunto, podemos nós aqui na terra ouvir as palavras de Deus? Elas estão escritas com um propósito de nós sabermos dos planos de nosso Senhor e Criador. Entretanto, esta parte das Santas Escrituras revela nestes 3 últimos capítulos de Deuteronômio as palavras que antecedem a morte de Moisés. Sua missão estava chegando ao fim e estes 3 capítulos são chamados o Cântico de Moisés. E neste pequeno, mas grande texto bíblico revelam também 5 importantes pontos de ensino para toda a terra atentar quem é este glorioso Senhor na primeira parte que estamos falando. Para dar ouvidos à palavra do Criador, e assim temos em 2 aspectos. Primeiro é sobre o ouvir. Ouça a terra e os céus. Ouça. Portanto, em primeiro lugar, é sobre o ouvir. E eu tenho aprendido que ouvir ou não ouvir a palavra de Deus é questão de vida ou de morte espiritual. E em segundo, este texto sagrado é para todos os habitantes da terra,
ter em conta alguns dos mais importantes atributos do Divino Criador e do seu caráter. Ouvir, ou sobre o ouvir, a palavra de Deus, diz em Jeremias 22 e verso 29, e continua este clamor universal quando afirma: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. A criação deve ouvir o que deseja o seu Criador que ela saiba. E em João 12, 47 e 48, Jesus disse estas palavras ainda sobre o ouvir. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. As nossas decisões determinam o nosso destino. Demos ouvidos às palavras de Deus, enquanto temos vida, porque elas serão, no futuro, o nosso juiz. A palavra que vos tenho pregado, essa vos há de julgar no último dia. Devemos prestar atenção à palavra de Deus, porque quem o não faz, o julgamento de Deus baterá à sua porta. Ouvir ou não ouvir a palavra de Deus é questão de vida ou morte espiritual. Esta chamada divina para ouvir a palavra de Deus é formalizada pelo divino doutor que ensina a sua doutrina, como diz o verso número 2, goteje a minha doutrina como chuva. Você sabe o que é gotejar? É cair aos pinguinhos. É uma chuva tão boa que rega as plantas e a terra. E ela é caracterizada com... Ouvir a palavra de Deus é caracterizada como o efeito da chuva e do orvalho que cai sobre a terra, como chuvisco sobre a erva, como gotas d'água sobre a relva. Em tempo de seca, os lavradores dão muito valor a este tipo de chuva, porque essa chuva produz muito bons efeitos na sua agricultura. Estes emblemas do orvalho, da chuva, das gotas d'água, dos chuviscos, provam ser afetivos no sagrado ensino ou doutrina espiritual. Eu diria efetivos no sagrado ensino, na doutrina espiritual, para quem dá ouvidos à sua exposição. Ao regarmos as plantas, a relva, os campos, vamos ter com certeza uma diferença e vê-la com os nossos olhos. Nos campos regados e naqueles que não têm água. A palavra de Deus é muito pura e produz crescimento e saúde espiritual. É a água da vida que cada um de nós precisa, que venha as gotas, que venha como chuva, como chuviscos e como nevoeiro. Vamos ver esse contraste. Esta é outra ilustração, onde não há água. A água faz a diferença. Quando a relva recebe chuva ou água de qualquer lugar, vemos a diferença entre uma e outra. Assim é o que nos informa a palavra de Deus. Ela deve ser em nossas vidas como chuveiro, como chuva, como gotas, como nevoeiro. Meus amados telespectadores, esta ilustração serve para nos ajudar a compreender o que é uma pessoa que ouve a palavra de Deus e a outra que não ouve a palavra de Deus. Uma é como aquela relva seca,
onde não há água, ou outra é verde porque é regada. A palavra de Deus fala-nos destes emblemas como ilustrações doutrinais. Goteja a minha doutrina como chuva. Diga, goteje a minha doutrina como chuva. Saber ou não saber dos planos de Deus, eis a questão. Todos nós precisamos de saber que Deus ama os pecadores e que deu a sua vida por eles no Calvário na pessoa de Jesus. Mas também deve saber que nosso Senhor Jesus Cristo disse, como já afirmamos no princípio, que a palavra que vos tenho pregado, essa vos há de julgar no último dia. A doutrina divina é semelhante ao efeito que produz essa tão desejada chuva. Então temos nesta parte das Santas Escrituras os ensinos referentes à doutrina de Deus para todos nós. E essa doutrina é muito variada e produz em nossas vidas um efeito de nova criação. Salvação, santificação, vigilância e serviço para Deus. Produz um povo diferente, um povo santo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. E o texto sagrado começa com esta chamada universal, isto é, de todo o povo do mundo, porque todas as almas dos homens são do Senhor. Ezequiel 18, verso 4. E em Isaías 29, verso 24, afirma que então os errados de espírito virão a ter entendimento. E os murmuradores aprenderão doutrina, o ensino divino. A exposição da palavra de Deus dá entendimento. E pelo conhecimento vem também um efeito de reverência ao Criador e um efeito de temor para nos livrar dos seus juízos. E o verso número 4 também nos revela algumas características dos atributos de Deus para o nosso aviso. Primeiro, Deus é a rocha cuja obra é perfeita. Esta é uma imagem natural da virtude desses atributos divinos. E Deus é para o seu povo o que uma rocha representa para nós. No Salmo 18, verso 2, Davi disse que o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, ou seja, segurança. Deus não é nenhuma pedra, mas o que ela ilustra em nosso favor. No Salmo 40, verso 2, Davi afirma também: tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Rocha é uma imagem de proteção, segurança e libertação. Salmo 19, 14, o rei Davi disse ainda: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Segundo lugar, o texto nos ensina também acerca de todos os seus caminhos. Que juízos são? Os juízos divinos são revelados em forma de justiça ou condenação. Terceiro, Deus diz ainda que é a verdade. Em quarto, ele afirma também que em Deus não há injustiça. E em quinto lugar, que Deus é reto e justo. Ora bem, naturalmente, se fôssemos a meditar em cada um destes atributos divinos, não teremos tempo para a mensagem. Por essa causa vamos formalizar várias doutrinas a partir deste momento ou ensinos bíblicos mais importantes que a Bíblia contém, para sabermos quem é este reto Deus
e justo Senhor, que providenciou para a sua criação e que devem ser ouvidos antes de partirmos à eternidade. Atente para a mensagem do ensino divino. Goteje a minha doutrina como chuva. Aceitemos de boa mente a explicação da palavra de Deus, porque nós aqui tomamos o tempo de explicar de maneira que seja entendida a mensagem do Senhor. Segundo aspectos no geral da mensagem, os 7 mais importantes assuntos bíblicos que devemos saber antes de morrer. A introdução a este segundo aspecto da mensagem. O que é que nos é importante saber, ou mais importante saber, nas Santas Escrituras? Podemos classificar que estas são das mais importantes. Sabermos quem é Deus, sabermos quem é o homem e sabermos dos planos de Deus antes de partirmos à eternidade. Neste terceiro ponto, meditaremos em 7 aspectos. Saber ou não saber sobre estes 3 aspectos gerais fazem a diferença na nossa conduta moral e espiritual e evita a nossa separação eterna de Deus. Perdão. Importante ou importância significa aquilo que merece consideração, que tem muito valor pelas eventuais consequências. Sabermos ou não, eis a questão. Saber significa conhecer ou andar informado. Primeiro, sabermos quem é Deus. Certamente que não temos outra resposta senão aquela que nos informa a sua palavra. Deus revela-se em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Gênesis 1, 26 e Mateus 28 e verso 19. Deus é um ser existente por si próprio e que, além dos seus muitos atributos divinos, Ele é o Criador do Universo. Gênesis 1, 1, Gênesis 2, 4 e Salmo número 8. No princípio criou Deus os céus e a terra, e estas são as origens dos céus e da terra. E como autor da vida, não tem que dar contas a ninguém. Tudo lhe está sujeito. O Gênesis é somente do Criador. Além disto, Deus disse estas palavras: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, verso 8. Olhai para mim, diz o Senhor. Infelizmente há muita gente olhando uns para os outros, olhando até para líderes e religiões. E o Senhor diz: fora de mim não há outro Deus. E que devemos olhar para Ele e, segundo o nosso texto, ouvir a sua palavra, que é Espírito e vida, como disse Jesus em João 6 e verso 63. Segundo esta Escritura e outras, não existe outro Deus, nem outro Criador. E é com este glorioso Senhor que temos de nos enfrentar um dia, quando acabar o nosso tempo de vida na Terra, para dar contas da nossa vida, pelo que devemos procurar ouvir as suas palavras e buscar a sua misericórdia, porque Ele salva todas as pessoas. Deus é bom até para com os ingratos e maus. Deus quer salvar todos os homens. Para isto, Deus se manifestou em carne. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo são os pecadores do mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Segundo lugar, devemos saber quem é o homem. Há muita gente que não sabe quem é, nem o preço que vale. Sabemos nós quem somos. O homem foi criado por esse sapiente Senhor, a quem lhe deu a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. E este sapiente Senhor é 3 vezes santo. Isaías 6 e verso 3. De modo que também o homem precisa, como diz a palavra, ser uma pessoa santificada. Levítico 20 e verso 26 e 1 de Pedro 1, 15 e 16. Como está escrito, disse Pedro, sede santos, porque ele é santo. O homem precisa de atingir esse ponto, e somente quando atinge esse ponto é filho de Deus. Porque Deus não gera homens pecadores, nem mulheres, mas gera pessoas santificadas. Este é o ensino de Deus para sabermos quem somos e quem devemos ser. Eu falei também acerca do preço. Do preço do valor do homem. Jesus colocou desta forma, que importa ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Olha, uma alma só vale mais que todo mundo. Por isso, Cristo deu a sua vida em seu resgate. Quem é o homem e quem deve ser o homem. E Deus colocou em Adão e Eva toda a responsabilidade do planeta Terra. Gênesis 1, verso 28. Adão é o progenitor de toda a criação humana. E o Criador, desde o princípio, deu a esse homem toda a liberdade de reger a terra, alimentar-se da criação de Deus, mas com a exceção de comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 1, 29 a 31, Gênesis 2, 16 e 17. Eram ordens divinas. Aí Adão e Eva falharam, e a sentença de Deus tomou a sua ação. Porque Deus é justo, tem uma só palavra. E se separaram de Deus pelo pecado, pela desobediência, ficando com o decreto da morte física e espiritual. Gênesis 3, 1 a 22. Sendo que Deus é o Criador, toda a criação está dependente dele. E não tem qualquer meio de escape às leis deste glorioso Senhor, tanto para bem como para mal. Depende das suas ações. E Deus é justo e reto. Dizem em Eclesiastes 7, verso 29, estas palavras. Que Deus também fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. E pelas ações dos homens ficaram na situação de condenados. E além disto está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5 e verso 12. E esta era e é a situação da humanidade. Todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 12, Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. Esta é a situação de todo o homem que vem a este mundo. Destituído, morto em ofensas e pecados, e o salário do pecado é a morte, separação eterna de Deus. É compreensível isto. Só não compreende quem não deseja compreender. Todo homem que vem a este mundo é um ser pecador, separado de Deus, e precisa de reconciliação. E neste dia vamos falar sobre 7 coisas importantes para nossa reconciliação com Deus. Finalmente, quem é o homem? O homem tem a imagem e semelhança do seu Criador, mas é um ser pecador, separado de Deus pela desobediência e condenado ao sofrimento eterno. E antes de morrer precisa de ouvir o que vai ser dito. Precisa de ser regenerado. Diga comigo,
precisa de ser regenerado. Como? Não de homem nem de mulher, mas regenerado pela palavra de Deus, que vem como chuva, como chuvisco, como gotas, como nevoeiro. Nós aqui tentamos o nosso melhor para informar o melhor possível o nosso próximo de como podemos ser pessoas diferentes. Ouça a palavra de Deus, porque ela faz a diferença. Ela regenera, ela aparta-nos deste mundo vil de pecado e ela nos santifica, nos separa para Deus. Precisamos saber da nossa situação e tomar decisões. Terceiro lugar, a necessidade de sabermos dos planos de Deus relativos ao homem. E com este terceiro ponto de meditação, vamos, ainda que abreviados ou resumidos, estudar então sobre 7 das coisas mais importantes que precisamos saber da doutrina de Deus antes de morrermos. Estas também são doutrinas do Senhor. E o Senhor diz: goteje a minha doutrina como chuva, e o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a terra. Porque vai fazer a diferença que já vimos naquela ilustração da erva seca e da erva verde. A palavra de Deus faz a diferença. Ela é espírito e vida, e dá vida aos mortos espirituais. Louvado seja Deus nosso Senhor. A estas coisas eu lhes chamo de temas, assuntos ou matéria de ensino bíblico. São básicos para a nossa reconciliação com Deus. Guarda esta mensagem e veja e ouça diversas vezes até compreender, porque, deixe-me lhe dizer, eu já não sou jovem. Já tenho mais de 85 anos. E graças a Deus que ainda nos concede esta graça de anunciar a sua palavra, a sua doutrina, que vem como gotas de chuva sobre a relva para que ela fique verdinha. Esta matéria de ensino creio ser muito importante e ser como se segue. Primeiro, a redenção do homem. Goteje a minha doutrina como chuva, como chuvisco, como nevoeiro. Primeiro, a redenção do homem. Visto que o homem é um ser separado de Deus, morto em ofensas e pecados, precisa, em primeiro lugar, saber da sua redenção. Porque há um plano de Deus para redimir a humanidade. Segundo, a regeneração do homem. Terceiro, a santificação do homem. Quarto, a condenação do homem. Quinto, o futuro do homem. Sexto, o homem servo de Deus. E, em sétimo lugar, o tempo em que vive esta geração. Naturalmente, as Escrituras têm muitos temas importantes nesta mensagem. Estes 7 são importantes para o tempo presente. Partindo do texto sagrado inicial de Deuteronômio 32 e verso 2, ele afirma: goteje a minha doutrina como chuva, destilo o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Vamos deixar que a palavra de Deus faça em nós o que a chuva faz no aspecto natural. Quando ela vem em forma destes emblemas de gotas, de chuviscos e de orvalho, ou seja, mansa e moderada, que rega de forma excelente. Deixemos que a água da vida sacie a nossa sede espiritual e ficaremos refrescados, salvos e regenerados por Deus. Goteje a minha doutrina, gota após gota após gota, hoje, amanhã, depois, ouvindo.
Gotejar significa cair em gotas. E doutrina bíblica é tudo o que as Santas Escrituras, ou nas Santas Escrituras, é objeto de ensino e disciplina. E ela vem de Deus como as gotas d'água sobre a erva, ou sobre a relva. Podemos compreender o quadro bíblico que regra espiritualmente as nossas almas? Seremos humildes suficientes para recebermos essas doutrinas de Deus? Sendo que o homem é um pecador separado, o melhor é parar. Parar e ouvir o que diz o nosso Criador, porque Ele vai pedir contas do que passou. Tomemos atenção aos planos de Deus para a humanidade devido à nossa situação de pecadores, perdidos e condenados ao eterno sofrimento. Vamos então ao primeiro aspecto. Em primeiro lugar, a redenção do homem. Como temos visto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, a separação eterna de Deus passou a todos os homens. E Deus colocou em prática os seus planos de recuperação desse homem desta forma. No Velho Testamento, Deus ordenou ao povo que escolheu em Abraão, Isaque e Jacó que executassem os sacrifícios dos animais, derramando o seu sangue para cobrir os pecados do homem da ira do Senhor. E não está em estudo este ensino que particularmente se vê em resumo em Hebreus 8, 9 e 10. Mas esse sangue dos animais encobria a ira de Deus sobre o homem. Lembre-se de que a ira de Deus se acendeu contra Adão e contra Eva e amaldiçoou Adão, Eva, a cobra e a terra, por causa da desobediência. Deus se ira e lançou-os fora do jardim. Lembre-se disto. O sangue dos animais encobria a ira de Deus sobre o pecado do homem. E todos os anos se fazia comemoração dos animais, chamada a expiação anual, escrita em Levítico 16, verso 1 ao verso 10. Mas essa expiação era temporária, como diz em Hebreus 10, verso 13 e verso 4. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Se era impossível, precisamos descobrir onde se encontra o elo da ligação. E essa ligação é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então se cumpre na manifestação de Jesus Cristo estas palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 e verso 29. Cobrir e tirar são dois termos diferentes. Dentro de momentos estamos voltando. Louvado seja o Senhor que nos salvou por misericórdia. Deus é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32 e verso número 4. O verso número 2 do nosso texto inicial diz: goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Que assim seja em nossas vidas. Estamos ministrando sobre 7 coisas muito importantes que toda a humanidade deve ouvir antes de passar à eternidade. Vamos ao quarto aspecto: a condenação do homem. Como temos visto na Santa Escritura, todo homem é por natureza um pecador destituído da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, como diz em Romanos 3, 23 e Romanos 6,
23. E todo homem tem à sua disposição, e em tempo de vida, a sua reconciliação com Deus e a sua salvação graciosa, a regeneração, se aceitar vir a Jesus e ficar com Ele tomando a sua cruz e segui-lo. Marcos 8:34. Estes são os passos que o Senhor nos incute no nosso espírito e não é forçoso vir a Jesus. O Senhor diz, se alguém quer vir após mim, ninguém é forçado a vir a Jesus, mas sem Jesus não há Salvador, nem céu para ninguém. Louvado seja Deus. Contudo, estas são também as palavras de Jesus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12, 46 e 47. Ela será o nosso juiz. Se ouvimos ou não ouvimos a palavra do Senhor. Porque este Evangelho, disse Jesus, será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes e depois virá o fim. Todas as pessoas, de um modo geral, de uma ou de outra forma, têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Mas alguns voltam as costas a Jesus, como no tempo primitivo. E quando todos desapareceram, ficaram só os 12, e Jesus disse-lhe, vós quereis ir também. E Pedro disse, para onde iremos nós, tu tens as palavras da vida eterna. É isto que conta na nossa vida. É ouvir Jesus, porque há palavras da vida eterna para a nossa vida. Entretanto, a condenação eterna do homem somente existe se rejeitarmos a sua libertação, que Ele nos oferece. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, e verso 32. Conhecer ou não conhecer, eis a questão. Aceitar ou não aceitar, eis a questão. Ouvir ou não ouvir, eis a questão. E a condenação está no facto de crer ou não crer na redenção que Jesus fez por nós no Calvário. Em Marcos 16, 15 a 16, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Eu também não era ministro do Senhor. Era um homem como outro qualquer. Vivia para este mundo e para as coisas que o mundo tem. Eu e a minha esposa. Acontece, porém, que o Senhor nos encontrou num lugar aprazível, num lindo jardim em Joanesburgo, na África do Sul. E ali nós choramos como crianças quando ouvimos que Jesus deu a sua vida por nós. Não só ouvir, mas aquela voz interna lá entrou em nossas vidas por misericórdia e nos fez compreender que todo homem é um ser pecador necessitado de Cristo no Calvário. O próprio Jesus deu a vida por mim e para a minha esposa. Nós começamos a chorar. Em João 3, 18 e 19, Jesus afirmou, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tenha cuidado, ouça, deixe que a doutrina divina venha como gotas d'água, porque ela é explicada de maneira que se possa entender. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então hoje é assim. O diabo oferece tudo o que é bom para a carne, para o homem viver a vida da carne, o sensualismo, a vida depravada, as palavras torpes, a violência. Mas tudo isso acaba quando Cristo entra em espírito em nossas vidas,
passamos a ser novas criaturas. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz de novo. As obras continuam sendo más por este mundo inteiro e cada vez piores. Mas graças a Deus por aqueles que se apartam deste mundo vil do pecado e seguem a Cristo. Tomemos nota desta mensagem de Romanos 8 e verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, há salvação. A salvação ou a condenação depende de nós e não de Deus. Ele fez por nós tudo o que tinha a fazer com o seu sacrifício na cruz para nos redimir com o seu próprio sangue. Quinto lugar, o futuro do homem. Todos nós precisamos saber que a vida terrena não é o mais importante para nós, mas sim o que nos aguarda no fim desta jornada. Há duas vidas para viver, a vida terrena e a vida espiritual no outro lado da vida. Está escrito em Hebreus 9, verso 27, que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O homem interior sai deste invólucro físico, mas vai dar contas daquilo que fez através do corpo que Deus lhe concedeu. O homem não é somente carne, ele tem um espírito que não morre, por isso vai a juízo perante o seu Criador. Qual é o futuro que o aguarda? Paulo disse que o espírito é o homem interior. Segundo Coríntios 4, verso 16 diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o corpo morra, se desfaça no pó da terra, porque essa é uma ordem divina, o homem interior, o que está lá dentro, contudo se renova de dia em dia. E este é o homem que vai enfrentar a vida eterna com Deus ou o sofrimento no inferno eternamente. Depende de continuar sendo velho ou de se renovar e viver uma nova vida. Porque o homem interior se renova de dia em dia? Porque ouve e pratica as palavras de Deus que vêm como chuva, como nevoeiro, como chuvisco, como gotas sobre a relva. Nesse caso é uma ilustração do próprio homem. Existem dois lugares eternos que esperam todas as pessoas que vêm a este mundo e morrem. Um é um lugar de sofrimento eterno, o outro é de gozo eterno na casa do Pai. Em Lucas 16, 19 a 31, Jesus falou do inferno e do seio de Abraão, do paraíso, e que o rico dessa passagem da Escritura estava ali em tormentos. E Lázaro estava desfrutando da companhia do pai Abraão. Qual é o seu futuro? Quer um futuro de tormentos ou um futuro de gozo? Esta doutrina bíblica está chegando assim como gotas que caem sobre a relva e a tornam verdinha. Depende de cada um de nós a escolha do que nos aguarda no futuro. Por essa razão, precisamos de ouvir o que estamos ouvindo antes de morrer. Em Apocalipse 20, verso 12, no juízo final, diz a palavra de Deus: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E no verso 15 afirma: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Qual é o seu futuro? O que é que pretende enfrentar quando partir à eternidade? Por outro lado, na descrição da Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, verso 27, é que não entrará ali, na Nova Jerusalém, que é a casa do Pai, nada que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Será que você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Tome nota.
de saber antes de morrer. Já em Eclesiastes 12 e verso 14, Deus, que é justo e reto, afirma: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Deus há de trazer a juízo toda a obra. Porquê? Porque Ele é justo e reto. E tem deixado esta mensagem que vem como gotas de chuva sobre as nossas vidas, como chuveiro, como aquela chuva miudinha, como orvalho que rega a terra. Nós precisamos desta chuva espiritual, desta rega espiritual. Pergunta é: qual é o seu futuro que o aguarda? O bom ou o mau lugar não depende de Deus, mas depende das nossas ações. 6º lugar, o homem sendo servo de Deus. O homem pode ser servo do diabo ou servo de Deus. Depende daquilo que escolhe na vida. Josué 24, 14 e 15, o servo de Deus diz estas palavras: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus nos salva com propósitos, e um deles é do homem se tornar servo do seu Criador, falando na terra do seu caráter e atributos deste magnificente e sapiente Senhor. Somente existem 2 senhores a quem as pessoas servem, ou a Deus ou ao diabo. Então, segundo a palavra de Deus, o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Há uma diferença entre povo e povo. Aqueles que não são de Deus servem a Satanás. Até Jesus foi bem profundo quando disse aos israelitas que não creram nele, aos eminentes estudiosos da Bíblia: vós tendes por pai ao diabo. De maneira que ou servimos um Senhor ou servimos outro. Em Romanos 6 está ali que aquele a quem nos apresentamos como servos para o servir, somos servos daquele a quem servimos. Existe no mundo, um vasto mundo, do Criador, um reino totalmente diferente dos reinos mais poderosos e iminentes da terra. E para que o homem alcance esse reino, Jesus Cristo deu a sua vida pelo homem. Será que alguém deseja esse reino após a sua morte física? Jesus falou sobre esse reino semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Porque em comprando aquele campo era dono do seu tesouro. Jesus falou sobre esse reino semelhante também a um tesouro escondido, que já falei. Outro sim, o reino de Deus é semelhante ao homem negociante de boas pérolas, encontrando uma de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Mateus 13, 44 a 46. Deus ainda hoje procura homens de negócios espirituais que o queiram servir para anunciar esse reino. E o Senhor desse reino é justo, é reto e é verdadeiro, e faz o que lhe apraz. E dá ao homem a sua doutrina, que vem como gotas, como orvalho, como a chuva que rega a relva. Jesus colocou este assunto desta forma: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 12, verso 26. Queremos nós essa honra. Quando servíamos a Satanás, desconhecíamos quem era Deus. Mas agora compreendemos que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo e nos libertou no Calvário. E agora somos servos de Deus.
Jesus nos libertou no Calvário, com o seu sacrifício vicário, dando a sua vida em nosso resgate, levando no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Agora são pessoas diferentes que têm aceitado essa libertação pela verdade do justo juiz que veio a este mundo em carne buscar e salvar o que se havia perdido. Por vezes esse trabalho de servo traz tentações e sofrimento e lágrimas. Atos 20, verso 19. Mas também está escrito que depois se vai ver a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Malaquias 3, verso 18. E Jesus disse: bem, está bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Tira uma alma ao inferno. Seja um instrumento de tirar uma alma ao inferno, que você vai ver a recompensa um dia no céu. Ela vale mais do que o mundo inteiro. Louvado seja Deus nosso Senhor. 7º lugar, e para finalizar, o tempo desta geração. Nós vivemos num tempo em que cremos que todas as coisas estão chegando ao fim da era da graça de Deus. Há outros que não creem desta forma. Nós cremos baseados na Santa Escritura. Queremos que é o tempo da hora da graça e que o Senhor nos deixou avisos sobre o tempo da sua segunda manifestação. E, naturalmente, antes da sua segunda manifestação, vindo para um milénio depois da grande tribulação, então o Senhor tirará da terra a sua igreja, conforme está escrito. Vamos finalizar trazendo algum conhecimento também desta doutrina. Há cerca de 2000 anos atrás, este Santo Evangelho está sendo ministrado por todo o mundo, nesta hora da graça de Deus, mas creio que estamos no fim do tempo da dispensação da graça do Senhor. Pelo que o mundo tem atravessado nestes últimos anos, tudo indica que esta é a última geração, antes do evento universal do arrebatamento da Igreja de Cristo. Este último aspecto do estudo alerta-nos também para vivermos uma vida de vigilância. O termo geração, que Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo seja cumprido. O tempo, ou por outra, o termo geração pode ser aplicado para diversos fins. Ou seja, a geração de seres organizados, geração de linhagem, geração de genealogia ou geração de época. Neste caso, estamos falando de uma época, de um tempo em que o Senhor falou. Em que tempo estamos nós vivendo presentemente relacionados com a mensagem profética do Evangelho? Por fim, finalmente, Jesus diz que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, verso 14. Ou mais tarde ou mais cedo esse fim virá. E creio que esse fim é o fim da era da graça de Deus. Embora esse fim, para outros, apareça somente no fim do milénio. Aqui também há discrepância no ensino sagrado. E creio que Jesus deixou ensino suficiente para vigiarmos sobre este assunto. Por exemplo, descrevendo a sua vinda para a terra, o Senhor deixou ensino sobre, primeiro, o sinal da parábola da figueira, ou seja, a restauração de Israel, que aconteceu em 1948, cumprindo diversas escrituras, particularmente Ezequiel 36 e 37. Segundo, deixou outros sinais evidentes desse tempo da sua segunda vinda, que seria um tempo semelhante aos dias de Noé e de Lote, em Mateus 24, 32 a 41. E os factos estão entre nós. Israel já fez 70 anos da sua restauração, há algum tempo atrás, em 2018, e o mundo está violento e sodomizado.
Eu não vou perder tempo a explicar o que é que acontece no mundo. Você possivelmente sabe melhor do que eu. Mas nós vivemos num mundo violento e sodomizado, semelhante aos dias de Noé e de Lot. E Jesus disse, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Qual geração? A geração desses acontecimentos. A geração desses acontecimentos. Entretanto, eu creio que antes da vinda de Jesus para a Terra, pela segunda vez, para exercer justiça e dar início ao milénio, ele virá arrebatar para a casa do Pai a sua igreja, onde ele foi preparar um lugar, na casa do Pai. João 14, 1 a 3. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E 1 Coríntios 15, 50 a 52. E finalizando, como Deus falou e como Deus fala, goteja a minha doutrina, o meu ensino, como chuva. Destilo o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Vamos ver de novo a diferença entre a relva seca e a relva verde. Ilustração. Onde não há água, a água faz a diferença. Quando a relva recebe chuva ou água de qualquer lugar, vemos a diferença entre uma e outra. Assim é o que nos informa a palavra de Deus. Ela deve ser em nossas vidas como chuveiro, como chuva, como gotas, como nevoeiro. A Bíblia Sagrada, as palavras de Deus são espírito e vida. São água espiritual que todos nós precisamos de beber, ser regados, ensinados. E esta água faz a diferença. Como a chuva faz a diferença, conforme temos visto, em relva seca ou relva verde. Uma não tem água, a outra é regada. A palavra de Deus fala-nos neste dia, ou nesta noite, seja onde for, que estejamos a ouvir, que ela vem como gotas, como chuveiro, como dito do Senhor, como nevoeiro, sobre aqueles que a ouvem. Goteja a minha doutrina como chuva, como gotas de água sobre a relva. Se nós formos essa erva, essa relva, a palavra de Deus, que é espírito e vida, fará a diferença em nossas almas. Precisamos de arrependimento, precisamos de mudar de vida, precisamos de salvação, de regeneração, de aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Então, seremos novas criaturas, as coisas velhas passam e eis que tudo se faz de novo. Goteje a minha doutrina, ouça o ensino sagrado da palavra de Deus. E agora, aqueles que porventura ainda não receberam esta chuva divina e querem ter paz com Deus e reconciliação com Deus, faça esta oração ao Senhor e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Damos-te graças pelas tuas palavras. Temos entendido que a Santa Escritura vem como gotas de chuva sobre a relva, a fim de irrigar. E eu quero ser esse campo onde caem essas gotas espirituais. Perdoa-me, Senhor, todos os meus pecados. Eu quero mudar de vida. Eu rejeito a Satanás e o pecado. E eu recebo a Cristo como o meu Senhor e Salvador pessoal. E confesso que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne neste mundo, deu a sua vida por mim, para me salvar. E que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, e perdoa-me segundo o teu santo poder. Faz de nós uma nova criatura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa resgatada pelo sangue de Jesus. Agora precisa, no local onde vive,
Procurar uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual e dê publicamente o seu coração a Jesus e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. E agora, meu amado ouvinte, antes de finalizar, uma correção. Quando foi falado sobre a redenção, por lapso foi mencionado uma escritura sobre o Cordeiro ser imolado desde a fundação do mundo. E foi dito Hebreus 13:8, em vez de ser Apocalipse 13:8. Aqui fica a correção e que Deus vos abençoe. Amém e amém.